eu sou a Raquel Carneiro, eu sou fundadora e CEO da Ideal Social e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou sempre trazer para vocês conteúdos, temas e convidados para tratar sobre o universo das iniciativas sociais nas empresas, nas organizações sociais e na sociedade de uma forma geral. E hoje eu estou com uma presença super esperada, Carola Matarazzo. Obrigada por conciliar a agenda, né? Por vir de longe, enfim, eu acho que foi uma conjuntura de astros e a gente conseguiu trazer você aqui. Estou muito feliz, mas eu não vou te apresentar. Eu sempre digo que eu peço a mini bio de todo mundo, mas eu gostaria de te pedir para você se apresentar, mas para além das formalidades. Eu queria começar ouvindo a tua trajetória de vida por essa área social, porque a gente sabe que não é tão óbvio, né? Cada um tem um caminho diferente, uma formação diferente, experiências diferentes que acabam trazendo a gente para esse universo das iniciativas sociais. Me conte a sua. Qual foi essa trajetória? Raquel, muito obrigada pelo convite. Eu que estou super honrada, feliz de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, sua trajetória também. Obrigada. E para mim é sempre um prazer conversar, né? Eu adoro conversar. Eu venho de uma família de 5 filhos, eu sou a caçula, e de uma casa onde a conversa, o estudo e a área social sempre foi muito relevante. Meus pais eram advogados, a minha mãe se formou no mesmo ano que meu pai no Largo de São Francisco, e começamos aí a história porque ela se formou em seguida à Segunda Guerra Mundial. Eram 7 mulheres na universidade. Não tinha nem banheiro feminino. Então, eu venho filha desta mulher, advogada, que é aniversário dela hoje, por sinal. Ah, que legal! Ela Parabéns. já faleceu, hoje é aniversário dela. E dessa mulher muito forte, muito guerreira, que se formou em Direito, nas Arcadas, numa época onde as mulheres realmente, lá sim, não tinham voz, não tinham participação. Nossa, e ainda uma faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Então, eu venho filha dessa mulher forte e desse pai que sempre olhou para o social, sempre pautado na justiça social. Justiça social era um assunto que estava na minha casa. Desde pequena eu escutei isso. E eu estudei no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Fiz administração de empresas na FAAP e minha mãe trabalhou sempre na Fundação Dorina Noio para cegos. Então, eu cresci nesse ambiente, apitando jogo de cego com bola de sino, indo em Tava festa. Tava ali na tua vida, Tava na tua minha vivência. vida. Fui bandeirante, né? Muitos anos. E era um lugar também onde acho que fez muito parte, né? O movimento bandeirante fez muito parte da minha formação. E sempre enobrecendo as atitudes de caráter. Então, assim, a ética era algo que estava sempre pautada. Logo que eu me formei, então eu vinha desse mundo voluntário, que eu sempre trabalhei, vendendo rifa, brigadeiro na escola, super como bandeirante, super engajada. Super envolvida com as causas. Logo que eu me formei, hoje dizem que eu era empreendedora social, mas na época eu era microempresária mesmo. Eu tive uma marcenaria, depois eu tive uma loja de tecidos para decoração, fiz alguns outros trabalhos. Quando eu estava grávida da minha terceira filha, eu já era perto dos meus 30 anos, 3 filhos, você sabe como é, não tinha condições de seguir trabalhando, fazendo, acontecendo. Eu falei, não, vou dar uma pausa aqui no trabalho e depois eu retomo. Eu estava grávida, nessa pausa, a então presidente da Liga das Senhoras Católicas, na época, dona Lucinha Vidigal, me encontrou e falou, Carola, eu sei que ela era amiga da minha mãe, que você está sem trabalhar uns meses, tá? Você pode fazer um trabalho bem pontual para a gente na Liga, levantar os custos de uns projetos para a gente, pontualmente, porque a gente está meio perdido, precisamos captar recursos. Falei, parece lógico. Uma coisa muito simples, né? Não. Imagina, parece que é uma demanda desse tamaninho. Eu vou contar a verdade, a gente estava na fila do supermercado, né? Passando no carrinho. Falei, lógico, perfeitamente, claro, lógico. Me liga. Me ligou, marcou, eu fui aonde é a maior unidade da Liga de Trabalho Social, que é o Educandário Dom Duarte. Cheguei lá, era uma imensidão, um lugar gigantesco. Falei, bom, por onde a gente começa, né? Falou, então, aqui a gente não tem computador. Falei, não. E, então, tá aqui um caderno, né? E precisa conversar com as pessoas, porque a gente não tem um arquivo com os custos. Nossa, gestão do conhecimento. Não, veja bem. Não existia. E existiam as senhoras que tomavam conta dos projetos, que faziam todo o caixa a lápis.
Uau! Muito bem E já intencionadas. projetos enormes. Projetos enormes, eram muito bem intencionadas, mas eram projetos independentes e tal. Bom, para encurtar a história, lá eu fiquei mais ou menos um ano e meio para conseguir levantar os poucos custos que ela tinha me Aquela coisa pedido, pequenininha, aquela coisa pontual. pequena, e me apaixonei completamente, porque para além do trabalho que estava sendo relevante para a organização, tinha uma oportunidade ali de melhora, de Sem trabalho, dúvida. de desenvolvimento que eu não sabia nem aonde ia dar. Nessa época, eu encontrei a pessoa que, para mim, foi a minha grande mentora no social, Dona Chinha Adorei, que era vice-presidente na época e que é uma mulher apaixonada pelo social, estudiosa. Ela estudava Goethe, como que Goethe conversa com as coisas sociais, e que me ensinou tudo que eu sei até hoje. Eu brinco que eu sei muita coisa Foi por dali. ela. E lá eu fiquei 22 anos. Meu Deus, numa conversa de supermercado. Numa conversa de supermercado, mudou a minha vida. Foi uma época que eu 22 tive... anos depois você E tava que eu lá. tive a possibilidade, o privilégio de trabalhar voluntariamente e experimentar o gosto de ser remunerada por sorrisos, encontros, conhecimento e por transformação. Eu vivi transformação nesse período. E eu brinco que... Brinco não, eu falo bem sério, que o que moldou a minha carreira foram os encontros que eu tive na vida. Eu tive o privilégio de poder conviver com comunidades muito vulneráveis, fiz grandes amigos, aprendi demais e pude participar da evolução da transformação de governança da Liga, que hoje fez 100 anos, o ano passado, e é um exemplo de governança no terceiro setor, uma organização Sem dúvida, super muito bem grande, estruturada. muito bem estruturada, com as melhores práticas de governança e tecnologia social, que é exemplo para o veio ao monte. longo dos últimos anos focando nessa melhoria, né? De Sim, governança, a gente de teve gestão. o auxílio da Price no início, e aí a gente profissionalizou a gestão, né? Então, segue tendo uma presidente voluntária, conselhos voluntários, mas tem hoje uma gestão completamente profissionalizada, com os melhores relatórios que você puder imaginar de governança. Sim. Até eu acabei de voltar da Fundação Dom Cabral e olhando, né, boas práticas de governança e tal, eu falei, gente, a Liga pode vir dar aula aqui. Com certeza. Bom, aí eu fiquei lá 22 anos, então eu saí desse lugar de gestão de projetos, captação de recursos, fui para a tesouraria, da tesouraria fui ser vice-presidente e fui presidente por 6 anos da Liga, que foi um grande privilégio, porque aí eu pude estar mais exposta ainda, principalmente aos desafios de alinhar projetos a políticas públicas. Maravilha. A gente foi um laboratório de várias políticas públicas sociais que tem em São Paulo hoje, e eu pude participar disso. Então, assim, foi Eu queria até fazer conhecimento na prática. Não, e aí você falou uma coisa super importante. Eu acho que tem muitas pessoas que ainda não enxergam o terceiro setor como esse laboratório, aonde você pode testar boas práticas, onde você pode modelar isso para replicar, né? Então, não é só uma extensão do Não. que seria um serviço público obrigatório, mas é o lugar onde tem ebulição de pessoas, de pensamentos, de práticas, onde a gente inova, sim, Com certeza. e onde a gente pode disponibilizar toda essa inteligência. Mas não tenho dúvida nenhuma, e a Liga foi eu vivi isso, quer dizer, na época tinha um vereador chamado Floriano Pêsaro. Floriano estava, depois ele foi para assistência social na época, ele era secretário de assistência social, e ele nos pediu se a gente podia testar um programa que hoje chama SASF, Serviço de Assistência às Famílias. O programa foi testado dentro das famílias da Liga, com a gente trazendo dados e insumos para Olha que melhorar a incrível. modelagem da política pública. E aí, Mas pra deixa mim, eu esse voltar. é o auge do terceiro Porque setor, senão a gente né? já vai entrar, né? Aí eu fiquei, e de lá, quando acabou meu mandato, eu tinha acabado de me divorciar, meus filhos estavam adultos. Adultos já, né? Porque depois de 22 20 anos, a anos? pequena já tinha 22 anos. E eles foram morar fora do país. E eu me vi divorciada, com uma carreira voluntária, que nem sempre é uma carreira que as pessoas entendem Reconhece. e reconhecem, né? Que teve muito estudo no meio do caminho. Fiz curso de impacto social na UINSPER, estudei tudo que você puder imaginar. Mas é algo que, como não é remunerado, as pessoas não entendem como uma carreira, né? Acham que é só diletantismo. Sim. Quando você responde na física, fiduciariamente, né? Exatamente. Inclusive com obrigações estatutárias, etc. Mas me vi nessa situação e tive, assim, mão de Deus na minha vida, quando eu encontrei um grande empresário, Eli Horn,
fundador da Cirela, que me convidou para construir com ele um movimento de fomento à filantropia no país, movimento bem maior que está fazendo 5 anos esse ano, e que eu vou poder te contar aí mais para frente. De mim, eu tenho para te contar ainda que eu sou católica, praticante, tenho 3 filhos lindos, um genro, advogado, e o meu novo amor, que é o meu neto Martim, que mudou por completo o meu olhar para o mundo, porque eu acho sempre que... renovando através das gerações. Não, e muito desafiador ver a educação desse meu neto, muito diferente do que foi dos meus filhos, um mundo diferente, um contexto diferente, o problema das redes sociais, da internet. Então, tem sido, para mim, uma experiência realmente super amorosa e muito renovadora. Isso é maravilhoso. É. E até para nossa atuação social, Sim, repensar essas próximas gerações e como a gente vai completamente. lidar, né, com o futuro delas e do nosso planeta. Com certeza, quer dizer, a gente precisa ter planeta para os meus netos crescerem, né? No Pelo amor de mínimo, Deus. No mínimo, É. preciso ter. Então, assim, Carola, bem rapidinho é isso. você falou do movimento Bem Maior, que é, na minha opinião, uma iniciativa super importante, mas a gente sabe que esse fomento à filantropia, a gente ainda tem poucos movimentos com esse foco. Não que não exista, né, todo um trabalho pensando em cultura de doação, mas eu acho que ali tem um foco que ainda é importante a gente ter um olhar direcionado. Então, primeiro de tudo, me conta da onde surgiu, o que é o movimento para quem ainda não conhece, como ele tem atuado aí nesses primeiros 5 anos. Com o maior prazer. O movimento surgiu da vontade do Eli Horn. Ele, na verdade, ele tinha assinado uma carta global que se chama Giving Pledge. Para quem não conhece, é uma carta de intenções. Hoje é uma organização social até que administra isso, aonde hoje são mais ou menos 180 bilionários do mundo, se dispõem a colocar no mínimo 60% do seu patrimônio em vida à disposição de causas sociais dos seus países de origem e alimentam também um fundo mundial para catástrofes, etc. Ele assinou essa carta há 9 anos atrás, voltou para o Brasil com a ideia de conseguir mais pares para assinarem também essa carta. E fez uma peregrinação e por N motivos, né? Por N motivos não encontrou pares. E eu acho que tem motivos bastante relevantes, como incertezas políticas, falta de incentivos fiscais, etc. Passou o tempo, quando eu o encontrei, ele me fez esse desafio de montar para ele uma organização social que fizesse o bem e que pudesse ajudar a trazer mais filantropos para o campo e que eu conseguisse convencer mais gente de que isso era importante. Ele é um homem muito especial porque, para além de toda a sua religiosidade, ele é um judeu ortodoxo, ele traz com uma até quase ingenuidade a vontade de gerar transformação social rápido para o mundo e é um indignado de plantão, um inquieto de plantão. Eu aceitei o desafio. Mais uma vez um desafio pequeno. Pois é, mas eu acho que eu não... Você gosta de desafios pequenos, então, assim? Raquel, mas eu acho que eu tenho um problema que eu dimensiono mal desafios. Eu acho que pode ser. Eu acho que eu tenho certeza disso. Não, e para completar, eu sofro da síndrome da impostora. Então, eu tô bem desbalanceada. Meu Eu tô Deus, bem desbalanceada. meu Deus. Desafios com a síndrome, tá? Mas aí, o que aconteceu? Que rapidamente vieram mais 2 filantropos, o Eugênio Matra, da Localiza, e o Rubens Menin, da MRV, e os 3 fundaram um movimento Bem Maior. A ideia inicial é que fossem movimentos, né? Que a gente trouxesse ondas, ou de eventos, ou de palestras, ou de investimentos, de mobilizações para a sociedade civil, e que a gente trouxesse mais filantropos para o campo. E a ideia inicial, que hoje segue sendo um grande objetivo para mim e para a equipe, mas que a gente sabe da dificuldade, é que a gente dobre o percentual de doações em relação ao PIB brasileiro. Então, o desafio maior, inclusive, é metrificar isso, né? Sim, com a gente não tem nem como rastrear tudo isso, né? Então, é um desafio quase utópico, porque a gente não tem como rastrear. Mas esse é o meu grande gol em 10 anos, né? Faltam 5. Meu Deus. O movimento, hoje, ele tem 2 grandes braços de investimento. Hoje, são 11 empresários que estão como nossos associados.
Não é um fundo patrimonial, eles doam na física, independente Ok. dos seus family offices, dos seus... Todo investimento familiar e empresarial, Exatamente, essa é uma doação como pessoa física. Exatamente, independente dos seus institutos, das suas fundações empresariais, essa é uma doação na pessoa física, até porque a gente entende que tem uma intencionalidade de um exemplo de postura de cidadania ativa de grandes empresários, reconhecendo o problema, olhando para o contexto e fazendo escolhas, mesmo que pequenas, porque não é todo dinheiro é insuficiente, a gente sabe o Assim, tamanho do desafio. do nosso desafio social. Mas tem uma coisa de uma postura e de um reconhecimento da necessidade de grandes empresários, de detentores de poder, de caneta, olharem para o social e dizerem, não, a gente está aqui para fazer pelo menos um pedaço. E aí a gente fez uma escolha de fazer uma filantropia estratégica, né? Eu brinco que a gente olha para o contexto social e trabalha como uma grande acupuntura, né? Ou destravando recursos, porque quando chega um recurso do movimento bem maior, o sentimento é que existe ali uma validação, né, daquele programa, daquele projeto, daquela organização. Sim. A gente gosta de olhar para organizações e não para projetos. Isso é maravilhoso. Recurso livre na maioria das vezes, etc. Então, destrava outros recursos para captação, né? Com Porque certeza. tem uma Você amadurece, validação ajuda, ali. a fortalecer. E, por outro lado, tem toda a intencionalidade de desenvolver o campo. Então, olhar para ações de narrativas, de advocacy, de formação de melhor comunicação para o setor, de governança e do que o setor precisa. Eu acho que a gente tem uma postura de olhar para o campo e entender qual é a melhor cadeira para a gente sentar. Qual é a cadeira vazia que está precisando alguém sentar e puxar alguma agenda, algum assunto, desde que seja colaborativamente. Essa é uma premissa, é um valor para a gente, trabalho colaborativo, muito difícil, lindo de ser falado, mas muito ainda difícil é de ser implementado. difícil de ser implementado. E a gente tem como premissa também só co-investir. Não temos projetos próprios e não somos investidores de nada sozinho. A gente entende que Literalmente filantropia... um movimento de mudança. Exatamente. A gente entende que é um movimento que precisa unir pontas, fazer pontes, usar do privilégio do network da gente para abrir portas para organizações, ter uma escuta muito ativa, muito apurada da necessidade do que não é dito na mesa ali da organização, né? Sim. Então, eu brinco com a equipe que a gente vai ser cada dia melhor se a gente ouvir o que não foi dito. Conseguir ler nas entrelinhas. Para poder fazer com todos pontes. os tamanhos de organização. Então, hoje a gente tem 2 grandes focos de investimento. Um que está mais na educação, inclusão produtiva, com tudo que vem dentro de inclusão produtiva, geração de renda, etc. Sim. E desenvolvimento de pequenas organizações no Brasil inteiro que tenham impacto territorial. Esse é o programa Menina dos Meus Olhos, chama Futuro Bem Maior. A gente está indo para a 5ª edição. Os projetos são selecionados, as organizações são selecionadas por edital. São critérios bem simples, que são municípios com menos de 200 mil habitantes, que é 90% do Brasil. Sim, e com maior dificuldade de chegar a recurso. Receita acima de R$500 mil ano. Ou seja, a gente tem organizações que têm receita de 30, 20, 10 mil reais por ano. Sim, nesses territórios a gente vai Qualquer ter... qualquer causa, com 5 anos de atuação, com comprovada relevância para o território. Hoje a gente vai abrir o edital agora em julho de novo, e a gente tem assim, tido experiências espetaculares. O programa são de 2 anos, 1 ano de desenvolvimento organizacional. Então, a gente desenvolveu um grau de maturidade para as organizações, rodada no momento zero, entende aonde elas estão, o Fomenta é nosso parceiro, junto com o Instituto FI, para fazer esse trabalho. Tem 1 ano que a gente fala que é realmente de capacitação e trazer novas ferramentas, mostrar novos cenários, mostrar pares no Brasil que estão com os mesmos problemas em montar comunidades. Sim. E no 2º ano tem o recurso do projeto que eles quiserem, da forma que eles quiserem, que esteja um pouco enquadrado em tudo que eles aprenderam, ou reaprenderam, ou tiveram
conhecimento e pela primeira vez conheceram de conceitos e metodologias. Eu acho que esse movimento, de fato, precisa ser um movimento. Porque a gente sabe, até pela experiência aqui na Ideal Social, que ainda chega pouco recurso para fortalecer institucionalmente as organizações de todos os portes. Porque eu vejo e convivo, e a gente tem até clientes, organizações enormes, mas que você olha ainda precisam olhar para sua infraestrutura fixa, né? E não só para os projetos. As pequenas vão sofrer muito mais com isso. Mas o que vocês estão encontrando? Porque eu sei que vocês têm uma capilaridade super importante com esses territórios. E o que vocês estão encontrando de fragilidades que você hoje já consegue ter uma percepção depois desses 5 anos que são recorrentes? Então, a fragilidade é institucional, né? Só para completar, a gente também olha para coletivos. Que é algo sem institucionalidade. Isso é incrível. Que é algo que no início, inclusive, os meus associados, né, me diziam assim, Carola, mas qual é a garantia que eles vão nos dar? Falei, 2 pessoas físicas. Mas 2 pessoas físicas, mas quem garante? Essa garantia do recurso, Falei, do então, investimento? a garantia é a causa. A garantia é a intencionalidade. Eles estão trabalhando há 5 anos dessa forma, com evidências de grande resultado no território. Eles precisam desta confiança. E vou te dizer que a experiência, enquanto uso do recurso, é espetacular. Tá? Eu não tive problema com ninguém e com a pouquíssimas, 2 que a gente teve, foi por outros problemas que não eram deles, entendeu? Contrataram gente que não entregaram, etc. Mas assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Com as organizações. O que a gente percebe, né? Dificílimo acesso a recurso. Sim. No próprio território, né? Entre ali, assim, a padaria da esquina não sabe que eles precisam de pão para fazer lanche. E eles não sabiam que eles poderiam ir lá pedir. Exatamente. Né? Então, assim, no próprio território, pouquíssima interação com o poder público, né? Então, às vezes, tem organizações que são isolados. O único equipamento do município para aquela determinada causa e nunca passou na cabeça deles que eles poderiam se apresentar para o poder público e dizer, olha, a gente está fazendo isso aqui, se você precisar, a gente está aqui. E a gente tem alguns poucos, mas muito valiosos casos de que se apresentaram para a Secretaria de Assistência Social, eles não tinham conhecimento da organização e virou o braço da prefeitura naquele município o trabalho na assistência social. Então, para a gente, isso é um gol gigantesco. Eu não acho que dá para depender somente do recurso público, mas é um salto importantíssimo. Mas é um salto importantíssimo, principalmente porque é uma forma também desta prefeitura que é muito pequena, muito fragilizada, entender como faz bem feito. Sem dúvida. O trabalho de assistência social, de saúde, seja da causa que for, naquele lugar. E para acessar um contrato com a prefeitura, essa organização precisou crescer, né? Precisou se estruturar. Contratos com o governo, eles não são simples, Exatamente. Né? Ele vai exigir uma infraestrutura ali de documentos, de controles, e isso é muito importante para a organização depois alçar voos maiores e com outros perfis de recursos. A gente vê muita fragilidade também nas lideranças, né? Porque normalmente as lideranças são fundadoras daquela organização, são as lideranças territoriais ali que por algum motivo se sobressaíram. E a gente vê que o isolamento delas, né? A falta de pares para conversar, a falta de acesso a conteúdo, a tecnologia, né? Com certeza. Primeiro problema é conexão. Pelo perfil de cidades que você já mencionou, você vai ter um problma de acesso mesmo. E de conexão, né? Então, assim, é tudo muito novo. A gente vê algumas bastante fragilizadas, inclusive no início. Será que eu vou dar conta, tal? Mas a gente formatou ali, junto com o Fomento e com o Instituto FI, algo muito palatável para elas. E a gente passa depois uma avaliação, um NPS anônimo. E a gente está sendo super bem avaliado no projeto. Então, assim, para mim é extremamente relevante. A gente está escrevendo um case acadêmico. A gente pretende lançar o case, que é, para além de todo o trabalho com as organizações, comprovar a tese de que a gente precisa levar recurso para territórios, rincões do Brasil, que não têm acesso, que esse recurso é extremamente bem usado, que essas organizações têm completa competência, se ajudadas,
para fazer Pra se acontecer, desenvolver. se desenvolver. E que, Porque em o última comprometimento com a instância, causa Raquel, pública já está lá. e que, em última instância, serão lideranças fortalecidas para garantir a democracia no país. Sem dúvida. A gente precisa de organizações da sociedade civil fortalecidas para garantir democracia nesse país, para poder levar a cidadania ativa para esses lugares e mostrar que o que a gente está fazendo não é o papel do governo, mas é Perfeito. que é complementar aonde o Que governo é não outro conseguiu equívoco, chegar. né? Que muitas pessoas pensam, se o governo fosse impecável, não precisaria do terceiro setor. Eu tenho uma aversão a uma fala como essa. Eu O nosso também. papel é outro. Nosso papel é outro, Não é inclusive isso. porque a sociedade somos nós, né? Eu tenho aversão àquele problema. Não, mas não tem jeito porque esse problema é do governo. O governo Pois é corrupto, o governo é direito, o governo é de esquerda, o governo é loiro, o Ele que governo é tinha moreno. que fazer, ele que tinha que custear, não. peraí. Assim, somos a sociedade civil organizada, somos a sociedade, somos usuários, Somos parte disso. somos parte do problema e da E da solução, solução. né? Exato. Então, quando você trouxe lá no início sobre testar políticas públicas, nas organizações maiores que a gente apoia, com certeza tem várias organizações que estão desempenhando papéis muito importantes, principalmente na educação, e que podem ser laboratórios vivos, sim, para a política pública, e recurso filantrópico é o que pode testar isso, não é recurso público. Quando essas organizações tiverem ali os seus produtos montados, testados, é que podem ser apresentados para fazer a modelagem de política pública. Sim, sem dúvida. Inclusive, hoje a gente tem uma organização que a gente financia que trouxe um modelo dos Estados Unidos que olha para esses grandes projetos e sistematiza com a metodologia para poder modelar a política pública. Isso só recurso filantrópico pode fazer, Raquel. Só recurso. Recurso público tem que ser usado assertivamente. E para população em massa, a gente não pode segmentar. Eu falo Não. isso muito nas aulas que eu dou. A gente não pode pegar um grupo dessa população enquanto governo e dizer, olha, eu vou fazer só para vocês, eu vou testar só com vocês. Isso. Se der certo, eu ofereço, né, em larga escala. O terceiro setor pode. Com certeza. A gente está nessa posição, né, de testar Inclusive, essas novas porque essas tecnologias sociais. organizações, elas podem replicar modelos, reaplicar modelos conforme os contextos e os territórios que elas estão, e depois escalonar. Eu também ando com muito problema de tudo que a gente olha, a gente querer fazer escala. Não é tudo que dá para Não é fazer tudo que escala. dá para fazer escala. Óbvio que tudo que der para fazer escala, a gente tem uma melhor eficácia do uso do recurso. Tem que pensar sobre isso. Óbvio. Mas não é tudo que dá para fazer escala. E a gente tem alguns problemas sociais no país que vão precisar ser olhados isoladamente e que, às vezes, precisam de mais recurso. Sim. Porque são pessoas, são cidadãos que têm o direito a se desenvolver e que têm direito a todo e qualquer tipo de atendimento, seja pela sociedade civil, pelas organizações, seja pelo poder público. E a gente vai ter questões sociais que elas são muito localizadas, né? Elas são muito certeza. territoriais. O Brasil tem culturas locais que impactam nos problemas sociais. E, naturalmente, na forma que a gente tem que tratar a solução desses problemas. E aí não dá para dar escala. Aí você tem que olhar de acordo com aquele contexto ou local. dá para dar escala no modelo base. Então, a gente tem uma parceria com uma organização chamada Iungo, de Minas Gerais, que eles fazem capacitação de professores e geram conteúdo para a rede pública, olhando para a nova Base Nacional Curricular, ensino médio, que é uma das nossos recortes de investimento, Uhum. porque a gente entende que a nova base, apesar de muitos problemas, precisa ser revista em muitos aspectos. Está aí, já estava sendo implantada, e não pode simplesmente parar agora e dizer, vamos rever. Vamos botar o carro na rua andando e vamos trocar a roda do carro andando. Essa organização se dedica a isso. Começou com a gente há 5 anos atrás, né? Com a gente no mesmo tempo, eu digo, e hoje está em 8 estados, gerando conteúdo e capacitação para professores, Ampliou com a recurso abrangência. filantrópico. E aí que eu queria te trazer, que é o seguinte, as Amazônias têm realidades muito diferentes. Sim. E os seus conteúdos têm que ser adaptados para a linguagem, para a cultura. Da mesma forma que Pernambuco tem outra realidade. Então, como que a gente olha para um frame de capacitação de professores ou geração de conteúdo para o ensino médio com adaptações? Então, a gente tem lá Traz um modelo que é regionalidades. escalável, mas tem as adaptações que são replicáveis ou reaplicáveis nos determinados
territórios. Então, assim, não é tudo que dá para escalar na minha visão, não é tudo que recurso filantrópico pode financiar, mas com certeza recurso filantrópico diminui riscos de amanhã políticas públicas que Sem foram dúvida. mal testadas, pilotadas ou modeladas. Ele pode olhar para causas e territórios que, infelizmente, a gente não tem capilaridade para chegar, e para infraestrutura. Sim, eu acho que a questão da capilaridade é muito importante. A gente ainda menospreza as Muito. organizações pequenas, mas elas estão aonde ninguém chega. Elas conseguem compreender a dinâmica, né, daquele Sim. território, daquele problema social, onde talvez um outro investidor empresarial, enfim, ou um fundo, ele não vai conseguir chegar, ele não vai conseguir ter essa visão. Fortalecer as pequenas Até dá essa porque capilaridade. tem uma coisa, eles que conhecem a solução. Nós aqui desse estúdio com ar-condicionado não Eu falo a sabemos mesma nada, coisa, entendeu? Não dá para fazer política social sentado na nossa cadeira na Faria Lima, em São Paulo. Não tem a mínima condição, A gente tem que entendeu? estar junto com quem está no território. Então, essa conexão, até para entender, e na troca de aprendizados, Perfeito. chegar no meio termo e poder um ajudar o outro na compreensão do problema e buscar soluções, para mim, é a grande chave. Né? Sim, e eu acho que o grande diferencial dessa forma de atuar. É. Geralmente a gente impõe o nosso modelo. Vocês estão juntos para construir isso com quem está nos territórios. E nos outros investimentos, quer dizer, nas grandes organizações, nas consolidadas, a gente tem tentado fazer uma atuação bastante próxima, aonde a escuta é primeiro requisito para a equipe, e a gente tem feito um acompanhamento baseado na cultura de confiança, né? Muito bom. Onde são acordos feitos das entregas que serão feitas, até porque o recurso é livre, mas de alguma forma eu preciso avaliar resultados. Sim. Então, os acordos são feitos, de quais indicadores a gente vai acompanhar juntos, do que é possível, e nessa troca do que a gente pode construir como novo, que a gente possa dar para outras organizações, exemplos para outras organizações, juntar organizações que estão com os mesmos desafios, né? Vocês Botar estão na conseguindo mesa. juntar? Sim. Essa rede é super importante. Montando alianças para olhar para desafios, olhando um pouco para a academia, como que ela pode nos ajudar também. E, do outro lado, a gente tem investimentos no desenvolvimento do campo mesmo, né? Então, em pesquisas, né? A gente tem hoje uma pesquisa feita pela Cital e que trouxe, você deve conhecer, o valor econômico do terceiro setor. A gente é um dos financiadores, a própria Pipa Social, que é um movimento periférico que faz pesquisa da periferia vinda pelo olhar periférico, que para a gente é menina dos olhos também, porque a gente acha que ali tem... E a gente precisa ainda de muito indicador e muita pesquisa sobre impacto social, muito dado, sobre o investimento. E a gente precisa alinhar conceitos, Raquel, na minha visão. Quer dizer, a gente fala de impacto social, às vezes, de uma forma... qual a palavra? Me escapou. Não é leviana, mas, quem sabe, de uma forma rasa. Para a gente medir impacto, a gente precisa da academia, precisa de técnica, de metodologia, de institutos fortes que façam. Até que a gente precisa de grupo controle, a gente precisa ter certeza que a nossa intervenção... A nossa metodologia tem que ter validade científica. A nossa intervenção isoladamente gerou aquela evidência de resultado naquele território, naquele indivíduo, naquela sociedade. E aquilo ali, ao longo do tempo, gerou um impacto de mudança de comportamento, de renda, de habitação naquele local. O resto, tudo para mim, é resultado. E que vale muito, que é preciosíssimo. Não, e tem que acompanhar, porque senão também você perde o horizonte. Perde o horizonte. Você não sabe nem para que lado você está indo, você precisa acompanhar. Mas eu concordo com você, impacto é outra coisa. É outra coisa. Eu tive a oportunidade, eu fiquei quase 10 anos no instituto que foi fundado por uma família, por uma empresa, gerido por uma empresa, onde, na época, ninguém estava falando em medição de impacto social no terceiro setor, e a gente olhou e falou assim, olha, depois de 15 anos de existência, eu preciso entender se estamos indo para o lado correto e o que está acontecendo. E foi aí que eu tive, pela primeira vez, esse contato. Não tinha ninguém fazendo metodologia de impacto para terceiro setor. A gente foi atrás do Ricardo Paes de Barros, quando ele estava no IPEA ainda. E graças a todos os alinhamentos de rota, valores, propósitos, enfim, o Ricardo veio, inclusive, como voluntário, na época, para desenvolver aquela metodologia para avaliar o impacto social. E eu participei ao longo de 4 anos desse processo.
Gente, a gente levantou 1.700 indicadores para chegar em 2. É isso. Então, assim, precisa ter alguém especialista quando a gente fala em impacto. E aí eu concordo com você, eu falo muito isso. O restante a gente tem que acompanhar, a gente precisa ter medição, mas a gente ainda não está falando sobre a mudança que eu promovi na vida das pessoas e no mundo. Eu estou falando sobre o meu caminho, né? A gente está falando de estradas que a gente está abrindo, E pavimentando, eu sinalizando. Quer dizer, eu abri a estrada, eu vou pavimentar a estrada, eu vou sinalizar a estrada, eu vou pegar na mão das pessoas e mostrar o melhor caminho, eu vou usar o GPS para ver qual é o caminho mais curto, mais eficiente. Mas assim, quantas pessoas passaram por aquela estrada com confiança, sem dar a mão para ninguém, sem trânsito, sem a estrada estar esburacada, com a manutenção da estrada feita, isso são outros 500. Exato. Né? E dessa experiência, uma coisa que eu tirei, que eu costumo falar hoje, até hoje, tanto nas consultorias quanto em aula, é que quando a gente olha esse impacto social, não adianta eu criar indicadores únicos e que só a minha organização mede. Eu preciso conseguir comparar esses indicadores escolhidos, né, para acompanhar o impacto social, com indicadores nacionais, senão... Ou públicos, né? Como que eu sei Com certeza. que eu tô conseguindo avançar ou não dentro daquela minha causa? E como eu faço escolhas, né? Porque agora no Movimento Memória, inclusive, a gente tinha um problema de dados ali e de gestão dos dados, né? Então, a gente sempre teve uma pessoa só de dados na equipe e agora acabamos de trazer outra. Montamos um dashboard de indicadores comparando com indicadores nacionais e buscando... A gente tem tentado trazer conhecimento, referências bibliográficas, referência de boas práticas internacionais, nacionais, para poder tentar fazer as melhores escolhas. Porque Fico o recurso é finito. Quando eu ouço isso. Recurso é finito, recurso filantrópico é caro, porque é voluntário. É alguém que olhou para o seu patrimônio e falou, olha, eu entendo que eu posso colaborar socialmente para o país com o meu patrimônio, feito ao custo do meu trabalho, voluntariamente. Então, assim, é um recurso que, para mim, tem que ser gerido... E eu preciso manter essa confiança a partir dessa gestão. Senão, também eu posso decidir mudar minha rota. Exatamente. A decisão é individual e única, Exatamente. né? Eu não preciso consultar ninguém. Então, assim, para além de tudo, esse movimento tem que comprovar para os seus 11 filantropos e para todos aqueles que a gente quer influenciar no país, com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, de que é viável e é possível. Mas, para isso, eu preciso de dados. Muito bom. Então, a gente tem feito esse caminhar, às vezes mais rápido, mais devagar, porque não é uma tarefa fácil. Não. Faltam muitos dados no país. É caro levantar dados. É caro levantar dados e é uma cultura que ainda não está posta. E as organizações pro ainda, terceiro setor. salvo algumas, têm receio. Tem receio. Né? Por que esse financiador quer saber esses dados? Então, a gente tem tentado, com essa coisa de estreitar relações com as organizações o máximo possível para ter o máximo da transparência por que eu estou querendo aquele indicador. Muito Então, bom. hoje, as organizações financiadas, a gente tem até feito pesquisa sobre isso, elas têm total transparência do porquê que eu estou perguntando e para que eu vou usar. E aí, né? você vai estabelecendo uma relação de confiança Exatamente. nessa jornada. Inclusive, os relatórios que eu produzo para os filantropos, muitos deles a gente disponibiliza para as organizações, para entender qual é a nossa análise sobre o investimento que a gente fez. Então, a gente tem usado uma técnica de Grantee Report, onde as organizações financiadas nos trazem, em cima de 5 ou 6 critérios que a gente elencou, uma nota para a nossa atuação como financiador. Para entender se a gente está indo no caminho certo. Porque também tem uma coisa, Raquel, de tentar mudar o poder. Não é porque eu tenho recurso e eu vou financiar a sua organização que eu tenho que dar as cartas. Sem dúvida. O poder aqui está na transformação social, que eu só vou poder fazer com você. E nessa relação de igualdade, porque cada um tem uma parte desse ela. Exatamente. Cada um tem uma atuação ali que o outro não vai substituir. O foco não é o investimento, o foco é a transformação que a gente vai gerar. Só que eu sozinha não gero, porque eu só tenho dinheiro. Você que tem o conhecimento. A capilaridade, o acesso ao território. Ou o advocacy, ou a comunicação. Muito você é que tem, eu só tenho dinheiro. Eu tenho nada. É o velho conceito de geração de valor compartilhado. Exatamente. Né? Compartilhado, agregado. Construído entendeu? junto. Construído junto. E assim a gente vai multiplicar esse valor. Então, o meu real
pode virar algumas dezenas de milhares se você me emprestar o seu conhecimento. É isso. Então, se eu não trabalhar colaborativamente com você, a gente não vai conseguir chegar no gol, que é a mudança social que a gente pretende no país. Muito bom. Carola, me fala uma coisa. A gente tem sempre uma preocupação com a estruturação das organizações e dessas menores organizações para conseguir captar recursos de uma maneira um pouco mais estratégica, pensando em diversificar as fontes, porque se a gente apostar tudo num caminho só, a gente sabe que na hora que esse investimento deixa de existir, a organização retrocede aquilo que ela avançou. Ela precisa ter esse olhar para diversificar as fontes até para o desenvolvimento institucional e equilibrar essas receitas. Nesse contato que vocês têm, nessa troca com as organizações menores, o que vocês têm sentido que talvez sejam os maiores desafios para que elas consigam se estruturar para captação de recursos ou para acessar fontes que hoje elas talvez nem imaginem que existem? Olha, eu acho que primeiro é a confiança de que elas podem, né? Porque, assim, estão tão acostumadas com a escassez, né? É um regime de escassez, né? É um regime de escassez. Até porque, muitas vezes, os territórios onde elas estão, que é no fim do sertão, na beira do mangue, a 6 horas de barco de alguma cidade, capital, etc. Eu fui muito para esses lugares. Eu adoro. Trabalhando com desenvolvimento eu adoro. local. Então, assim, a gente vê quase um conformismo com a escassez, né? Então, a primeira coisa é levar autoestima para elas, né? Isso a gente tem tentado Ótima medir, a gente tem tentado medir até empiricamente, e é uma das pautas, né? Quer dizer, vamos fortalecê-las enquanto lideranças, autoestima, e que você faz o que você sabe que você é a melhor que tem aqui para fazer, né? E aí partir para olhar qual é a estratégia. Quer dizer, estratégia é uma palavra que não existe nessas organizações. Né? Até porque a maioria delas é de trabalho voluntário, praticamente 100%. Sim. Tem uma pessoa paga, um freela. A maioria delas tem uma infraestrutura, uma sede ou um lugar de atuação muito frágil, né? Então, fortalecê-las. Quando tem um lugar cedido, já está numa situação um pouco mais vantajosa. É muito antes da captação de recursos, né? A captação de recursos chega à conversa, obviamente que ela paira o dia inteiro, mas assim, na minha visão, a conversa vai chegando... Tem pontos existenciais ali anteriores. A conversa vai chegando quando já tem minimamente uma confiança de que, putz, eu vou conseguir, eu vou ser capaz, e tudo isso que eu estou aprendendo aqui, relatório, livro caixa, prestação de contas, tudo isso é muito importante para eu poder crescer. E não é ter mais dinheiro, é poder gerar mais transformação da minha causa, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom, que é uma organização, acho que é do interior de Pernambuco, se não me engano, ou do Ceará. Bom, é uma cidade bem pequena, que o recurso eles queriam para adaptar a sede com rampa, sinalização e tal para deficientes. E eles querem abrir cursos para deficientes com 4 professores e eles vão capacitar os professores. Esse foi o pedido. Depois de 1 ano de conversa e capacitação. E aí, o meu programa predileto é mentorar a equipe que cuida desse projeto, né? Então, eles me trazem, e eu leio o projeto com eles e falo, bom, e quais foram as perguntas que vocês fizeram, né? E aí, a minha primeira pergunta é, quantos deficientes tem nesse município? A organização não sabe. Não sabe. Mas tem demanda? Tem ali o irmão do atendido, na igreja do lado. Eu não tenho mapeado, mas eu percebo. Eu percebo, né? Tenho evidências, né? Putz, não temos. Falei, então tá bom. Então, olha, a gente vai abrir aqui no IBGE, a gente viu que tem 7 mil deficientes no seu município. Obviamente que você não vai atender os 7 mil, porque a gente não sabe nem do que são. Mas você está preparado para fazer a rampa e tal? E se chegar aqui um cego, um surdo, um de paralisia cerebral, você vai poder atender com a capacitação que você vai dar? Bom, aí eles começaram a repensar tudo. Voltaram para trás e trouxeram algo palpável e que a gente está ajudando eles a implantar. Então, também... Essa reflexão é muito importante. Então, agora, esse é um projeto que dá para escalar desta forma? Não. Mas dá para replicar. Porque da hora que eu fiz essa reflexão com essa organização, e se eu deixar ela empoderada, ela pode replicar essa reflexão para os pares dela. Com certeza. Né? E isso é o desenvolvimento local de fato. Então, a gente tem alguns casos de organizações que já estão reunindo os pares,
que elas nem conheciam no território e estão replicando o conhecimento. E esse movimento que você está relatando, Carola, de eu parar para refletir sobre o contexto social mesmo e socioeconômico dessa minha causa na minha região, para ver se faz sentido ou não, é uma reflexão que elas podem compartilhar, independente da temática, da causa social. É uma reflexão necessária. Não, e é necessária para a sociedade. Para a sociedade. Porque na hora que ela for ver uma campanha política... Gente, empresas, é necessário para as empresas, para o investimento social privado. Para as empresas, mais do que tudo. Mais do que queridas tudo. E amadas empresas que geram renda, geram recursos para esse país, né? Usemos de uma maneira mais efetiva esse recurso para o investimento social. Porque é isso, às vezes busca investir em algo numa mas região é a escuta. Que não tem escuta e não faz sentido. Então, mas escuta a gente não multiplica. A gente só tem 2 ouvidos cada um, entendeu? Então, assim, a escuta, a validar o diagnóstico, né? A gente tem um projeto, uma organização no Marajó, na Ilha do Marajó, que é um local sem comentários, Notícias recentes, inclusive, mas, assim, mostram essa fragilidade, essa vulnerabilidade. E é para além de notícias recentes, porque, assim, é paupérrimo. É paupérrimo. Sim, né? Mas o que eu digo é que eu acho que agora, para quem tá aqui, ó, Sudeste, olhar o Marajó, que lindo, vamos fazer turismo no Marajó. Espera um pouco. Né? Temos outros problemas sociais que não chegavam como escândalo e mais recentemente está chegando para quem não é da área social, né? Para a população em geral. Lá no Marajó, esse programa que a gente está apoiando, a gente apoiou por 3 ou 4 anos já, e agora a gente está findando. Por quê? O que aconteceu? Quando chegou esse pedido, eles vieram com um diagnóstico espetacular, muito bem feito, assim, tipo internacional. E aí eu falei para eles, bom, maravilhoso, mas quem fez esse diagnóstico? Uma empresa de consultoria que mandou para lá, tal, uma Big Five. Falei, maravilhoso, só que para mim é pouco, porque o diagnóstico tem que vir do território. Então, o recurso que a gente vai colocar com vocês são 2. Validar este diagnóstico. Equipes locais validando o diagnóstico e tal. E RH, para vocês poderem ter a equipe para poder estar lá, inclusive. Sim. Foi feito isso, ela até veio agradecer a gente, porque ela falou, olha, se não fosse a validação desse diagnóstico, a gente não teria feito realmente o que era necessário, que boa parte estava, obviamente, correto, mas tinha nuances, tinha singularidades que não estavam fora ali, não vai conseguir capturar. E que a gente não vê nas planilhas de Excel, né? E o que aconteceu? O trabalho foi desenvolvido nos 4 anos, chama Rede Mondó, está tão estruturado que ela me disse, Carola, eu não vim te pedir dinheiro, eu vim te agradecer. Ela foi até no Doutor Eli agradecer, porque ela conseguiu abrir alguns milhões de reais de portas de empresas de iniciativa privada que agora querem investir lá. Porque agora está estruturado para receber o investimento. É isso mesmo. Então, nesse momento, eu posso me retirar e ir para outro. Você cumpriu o teu papel. Exatamente. Você deixou aquele legado no território. A iniciativa não vai retroceder. É isso. Vamos para mais um. É isso. Agora, veja a dificuldade, Raquel, porque eu não tenho como medir impacto no território com esse recurso aplicado. Quem vai receber esse impacto são as grandes empresas que vão investir agora no território. E para nós está tudo bem. Porque se não tivesse tido esse investimento semente, né? Sim. Não teria tido, com certeza, a possibilidade de abrir possibilidade de novos recursos. Sim, mas ali você também tem, não sei se indicadores, mas talvez indícios de que o trabalho foi cumprido. Não, tem indicadores, tem indicadores. Eu posso não saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu consegui deixar esse legado naquela região. A gente trabalha por OKRs, né, indicadores chaves, e a gente tenta levar para as organizações que a gente trabalha a mesma metodologia para poder conversar com as nossas. E tem indicadores chaves lá de evidências de trabalho e resultado consolidado que não faltam, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma dificuldade que às vezes o setor tem um pouco de entender, e mesmo filantropos, que se por um lado a gente tem essa coisa muito humanizada da escuta, da validação do território, da validação de diagnósticos, de entender que eles que têm a solução, que a minha solução não é a melhor para eles, do outro lado a gente tem aqui todos os dias um modelo de governança sendo atualizado, estudado, revisto por uma equipe muito engajada para isso. Para prestar contas e mostrar resultados e evidências da forma mais transparente e no mais alto grau de boas práticas.
Isso é maravilhoso. Agora você falou dos filantropos. Vamos falar um pouquinho investidores sociais privados, filantropos. O que você vê hoje que é a grande motivação? E aí vou falar de um filantropo na pessoa física, né? Que é uma realidade que você vive todo dia. Para eu mais do que só o recurso financeiro, mas eu me engajar nessa causa, eu queria acompanhar nesse nível de investimento, né, de olhar o indicador, de eu construir metodologia, de eu querer ver esse resultado de forma transparente. O que os motiva, né, o que comem, o que fazem, porque chegamos aqui. E o que seriam os desafios para a gente ampliar ainda mais essa quantidade de pessoas que estão interessadas em atuar e investir no social? Eu acho que eu queria começar um passo atrás dizendo que todo mundo pode se engajar com algum tipo de doação. Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, do seu tamanho, da sua motivação, inclusive, Com né? certeza. E dos seus valores, né? Sejam eles pessoais, o que for, religiosos, etc. Então, assim, para mim, hoje, não dá para ter no mundo pessoas, qualquer que seja, alheias à realidade que a gente está vivendo, para além do território nacional. Né? O que a gente está vendo no mundo é uma crise de valores e de confiança que, para mim, é muito difícil conviver. Né? Eu sou uma pessoa indignada por natureza. Então, assim, por onde eu passo, eu fico olhando e falo, gente, a gente poderia estar fazendo melhor como ser humano, né? E começa no individual, né? Então, Começa e aí em que eu ia nós. dizer, a escolha é singular, o impacto é coletivo. É né? isso mesmo. Então, eu acho que tem uma dificuldade de compreensão ainda de que a escolha é singular e o impacto é coletivo, né? Que a minha escolha pessoal, seja ela na minha casa, no meu trabalho, na minha decisão política, nos meus interesses, no meu lazer, é o impacto coletivo. Sem dúvida. Né? E pequenas escolhas, né? Minúsculas Do dia a escolhas dia. do dia a dia. E às vezes essas minúsculas falam, puxa, o problema é tão grande que eu não Eu ouço isso muito. não vai adiantar em nada eu mudar, entendeu? Só que uma pessoa muda os seus pares, que muda o seu condomínio, que muda o seu bairro, que muda, entendeu? O seu prédio. Eu costumo dizer que a gente é a pessoa mais influente do nosso pequeno mundo. Com certeza. Então, se eu mudo a minha prática, eu acabo influenciando a minha filha, o meu marido, a minha mãe, e eles vão fazendo isso. Então, mas essa conversa no mundo globalizado da tecnologia, dos dados, dos indicadores, é uma conversa naiva. Né? As pessoas acham que a gente é sonhadora e que a gente, nossa, mas de onde caiu essa mulher, né? O que ela tá pensando? Ela não tá vendo? Sim. Então, assim, é muito difícil conciliar essas coisas, né, na cabeça das pessoas. Parece que é uma coisa ou outra coisa. Quando o discurso é do mundo interconectado, interligado, interdependente. E que aumenta o nosso potencial de gerar impacto. De policapital, de múltiplas causas. Quer dizer, quando é para a gente olhar no macro, a gente entende. Quando a gente vem para o micro, a gente desconecta. Então, eu acho que, assim, filosoficamente, antes de te responder, a gente tem um problema aí de conexão macro e micro, né? Perfeito. E isso, para mim, vai muito além do recurso, que, inclusive, é um dos slogans da gente. É muito para além do recurso. Né? Porque a gente não está falando aqui de tamanho de recurso financeiro, de volume de recurso financeiro. A gente está falando aqui de volume de influência onde a gente está. Ótimo isso. Né? Então, a influência que você pode ter na sua igreja, no seu bairro, no seu supermercado, ou a influência que você pode ter no Congresso Nacional. Exatamente. Vai da onde você frequenta. De qual é o meu mundo ali. E aí é que eu chamo para a responsabilidade individual, de cidadania ativa e de honrar a sociedade que a gente quer viver no futuro. A sua escolha fará a sociedade do futuro. Sim. Porque a gente transita do micro para o macro o dia inteiro, né? Então, o que é inegociável, o que é negociável? A gente tem que ter muito claro. Mas, para isso, a gente precisa restaurar a confiança uns nos outros, né? Que, para mim, eu acho que é a maior chave da dificuldade para cultura de doação se espalhar pelo país como algo que não é caridade, perfeito, mas é um caminho para soluções. Porque quando estivermos todos engajados na solução, quem sabe ela pareça mais fácil. E serão muitas soluções.
Porque problemas complexos têm soluções complexas. Não tem caminho simples aqui. Exatamente. Eu vejo que, às vezes, pessoas que estão um pouco mais distantes do universo social, né? A gente convive com nós mesmos, né? Com os nossos pares sociais, e aí é outro nível, talvez, de convivência e de discurso, de fala. Mas pessoas que estão um pouco mais distantes desses problemas sociais, eu tenho, às vezes, uma percepção que tudo parece só boa vontade, não querendo desmerecer a boa vontade. Sim. Mas olha para a organização, pequena então, e diz assim, é um grupo de pessoas bem intencionadas. Sim. Mas será que isso resolve? Gente, a gente precisa ver que resolve. Eu A acho gente precisa que... reconhecer que esse movimento, ele tem que começar. E você vai construindo maturidade dele ao longo do tempo. Não, e a gente tem A gente não pode mais organizações... ficar alheio a E a isso. gente tem organizações gigantescas no país, enormes, Temos. fazendo muita diferença, trabalhando aliado com o poder público, aliado com a iniciativa privada, E fazendo... todo recurso financeiro e não financeiro é importante. É importante. A gente não está falando só de recurso Exato. financeiro. Mas eu acho que eu trago ainda uma reflexão muito profunda sobre qual é a minha responsabilidade, entendeu? Qual é o meu papel nesta sociedade. E aí eu falo para a elite financeira e intelectual. Porque eu acho que às vezes não é claro ainda, entendeu? Qual é a minha real responsabilidade para além de eu pagar meus impostos, contratar todo mundo Concordo. CLT, tratar bem as pessoas, sorrir, ajudar os mais próximos, os íntimos e tal. Porque tudo começa dentro de casa. Maravilhoso para outro Além público, disso, né? Elite intelectual financeira do país precisa ter posicionamento. Precisa se responsabilizar pelos atos, pelas escolhas e pelas falhas, e tudo bem, independente de qual for. Mas a sim. gente vai ter que sair de cima do muro. A gente vai ter que colocar os nossos dons e os nossos talentos a serviço do coletivo. Querendo ou não, eu tenho nessa posição uma capacidade de influenciar massas. Né? Entendeu? De definir direcionamentos, de definir isso, próximos Raquel. caminhos. É disso que eu tô falando. Eu A não tô falando de recurso responsabilidade financeiro. é muito maior. Entendeu? Eu não tô falando de recurso financeiro. Óbvio que, senhores, Precisamos. todo recurso financeiro é necessário. As organizações As organizações precisam. precisam, o social desse país precisa andar num curso diferente do desenvolvimento econômico, progresso econômico, desenvolvimento econômico não é automático progresso e desenvolvimento social. A equidade no país é urgente. Não dá para viver num mundo com o volume de desigualdade que a gente tem. Então, aí os números para dizer. Ontem eu tive um artigo nas minhas mãos que dizia que... Deixa eu ver para não falar bobagem. Se eu falar bobagem, depois a Raquel escreve no chat depois. Mas eu tenho quase certeza que é o seguinte: 1% da riqueza acumulada no mundo corresponde a 277 trilhões de dólares. Então, vamos lá. Se a gente botar 1% de 277 trilhões de dólares na roda da economia para girar o social no mundo, pode ser que alguns problemas a gente resolva. Sim. Então, nós estamos falando aqui de poder de influência. E a gente avança, né? A gente constrói uma base. Se não solucionar tudo, a gente vai construindo pelo menos um outro nível de maturidade. Mas, Raquel, o que eu acho? Que a elite Precisa tem do que recurso andar financeiro e do precisa macro da para o micro, do influência. micro para o macro. É isso. Entendeu? E precisa da responsabilidade. Precisa. Que vai para além do IST. Que vai para além da responsabilidade social das empresas. Que não é disso que nós estamos falando. De outro patamar, Entendeu? Nós estamos falando... É. Outro dia eu tive com uma empresa que me pediu para ir olhar um pouco sobre as políticas de IST, né? E aí me mostraram coisas complicadíssimas. Eu só olho pro S, né? Que é o que eu entendo. Sim. Coisas A gente trabalha com a agenda complicadíssimas. social Né? estratégica de ESG. Coisas complicadíssimas. Aí eu olhei para eles, eu falei, olha, acho que vocês chamaram a pessoa errada, porque eu não tenho essa qualificação técnica para isso aqui. Mas eu tenho alguns insights lendo isso. Ah, é? Quais são? Falei, me diz uma coisa, vocês têm 52 mil funcionários. Imagino que metade sejam mulheres, né? Essas mulheres, vamos considerar que 1/3 tenha filhos. 1/3, vamos considerar que 20% tenham de 0 a 6. Você sabe me dizer se todo mundo está vacinado e foi para creche? Não, você sabe dizer se tem 50% de mulheres? Nossa, mas a gente não tem esse dado. Falei, não tem? E você está querendo desenvolver um território que você nunca pisou. E dentro da sua empresa, você pode não tá olhando o mesmo tema. Entendeu? Você não sabe se os filhos das suas funcionárias têm atendimento de saúde. Se estão vacinados, se estão na escola. Então, assim, se eu não sou especialista no tema, mas eu te diria mas eu primeiro... tenho coerência nesse olhar.
primeiro olhar para dentro, para depois fazer o que você quiser. E nesse olhar para dentro, aproveita e manda teaser pro RH, pro marketing, faz toda a sua propaganda, Great Place to Work, vamos embora. A gente teve um outro episódio falando de governança, onde eu até mencionei isso. Aqui a gente faz leitura muito frequente de relatórios de sustentabilidade, porque a gente atua nas duas frentes, tanto construindo agenda social estratégica para as empresas, quanto estratégias de captação e desenvolvimento institucional, e inclusive governança, para o terceiro setor. E o que eu vejo quando eu leio um relatório de sustentabilidade é que tem lá toda a matriz de materialidade, tema social, material e etc. Ou eu vejo atuar só para fora, ou eu vejo atuar só para dentro. Mas o elo que dá a coerência do eu estou fazendo, né, de uma maneira dentro, fora e no meu cotidiano, no todo dia, ele se perde na grande maioria das empresas onde a gente pesquisa os relatórios de sustentabilidade. Mas, Raquel, é um problema de posicionamento no mundo, do micro para o macro. Exato. Do contexto singular para o coletivo. Eu olho diversidade para dentro, mas quando eu vou para fora eu já não olho mais diversidade ou vice-versa. Equidade vale na minha empresa, mas não vale na escola do meu filho. Exato. É isso. E essa coerência precisa ser restaurada. Quando você me pergunta da dificuldade dos filantropos ou da sociedade geral e do cultura de doação, hoje, para mim, é muito claro que está cingido, as pessoas estão cingidas nesse assunto, entendeu? Então, você olha na sua empresa, mas você não olha na escola do teu filho. Você olha para dentro e não olha para fora. Você olha para fora e não olha para dentro. Como faz para a gente ter coerência? É isso. Né? E aí, o que eu escuto, às vezes, quando eu falo isso em outros fóruns, né? Carola, são escolhas de recursos. Falei, bom, mas então você está fazendo escolhas por pessoas, né? Você vai fazer para pessoas para fora, porque você quer vender mais o seu produto. Então, o seu produto tem que ser impecável e sustentável, para essas pessoas poderem dizer, olha, muito bom trabalhar lá, e as que estão lá exigirem alguma coisa. Eu não sei, os elos de conexão tem que ser feitos. Mas o social não dá mais para dissociar o dentro e fora. Não dá. Então, Raquel, mas eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso. Entendeu? Porque senão não vão me convidar de novo para falar. Não, pelo amor de Deus, aqui você pode vir falar sempre. Mas eu acho que essa coerência, no fim das contas, é o que faz esse movimento ser sustentável. Isso. Porque aí vai ser do micro para o macro, como você trouxe, vai fazer sentido para mim individualmente. Eu vou conseguir ver que esses meus valores eu estou aplicando em tudo onde eu influencio e no final eu vou ver esse sentido para a sociedade. A gente precisa conectar todas essas pontas. Eu diria também, voltando ao assunto da cultura de doação, que a gente tem outras barreiras, né? Algumas jurídicas, né? Incentivos, né? Incentivos, né? Então, o setor se organizou, inclusive, numa frente de advocacy, puxada pelo Instituto Beja, o Movimento Bem Maior está junto com eles, olhando, por exemplo, a reforma tributária. Sem dúvida. Né? Porque a gente viu ali que estava muito espaçado, tinha um vácuo ali, né? A BCR faz parte do grupo também. Do grupo, exatamente. Então, assim, precisa ser olhado. E TCMD para doação e para herança é a mesma... Está debaixo da mesma matriz de alíquota. Então, como olhar para duas coisas diferentes? O que dá para fazer? A gente acabou de encomendar uma pesquisa para um escritório de advocacia grande. Como é a taxação de heranças no mundo? Para a gente poder estudar. Ter referências, estudar comparativos, até para poder falar para os filantropos. Porque o exemplo é o americano. Uhum. O exemplo americano não se aplica no Brasil. A nossa realidade. Até por raiz jurídica. Sim. Entendeu? A forma como está estruturado o sistema tributário brasileiro é muito diferente da forma que está estruturado o sistema tributário americano. Então, a gente pode ter boas práticas, referências, mas não dá para copiar esse modelo. Com certeza. Né? Então, o que dá para ver que tem no mundo? O que dá para ser feito? O que é aplicável? O que é aplicável? Então, até a gente está conversando com os nossos 11 filantropos, vamos disponibilizar essa pesquisa para outros, queremos montar um grupo de trabalho até para contar para mais gente e ver se a gente consegue trazer aí esses filantropos, essa elite econômica, quem sabe para essa pauta, porque pode ser um grande viés de trazer recursos para o setor, entendeu? Com certeza. Eu acho que outra coisa que eu diria que eu acho que é um entrave é a falta do contexto macro, né? O Bem Maior fez um evento há
um pouquinho antes da pandemia, chamado Legado. Depois até Uhum. convido vocês, quem tiver vontade, está no Sim, YouTube. Foi feito com parceria com o Santander, aonde a gente trouxe um panorama social daquela data. E na plateia tinham 600 pessoas, hiper qualificada, e várias pessoas me procuraram depois me dizendo, Carola, eu fiquei tão impressionado. Falei, você, assim, nós estamos falando de Como, gente de né? mercado financeiro, Sim. metalúrgica. Falei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu leio no jornal um pedaço. No outro dia eu leio outro. Daí eu vejo no E eu não jornal outro. conecto. No rádio eu desligo, porque eu não aguento Não mais. aguento. Só que quando eu vejo o quadro, né, do problema social Tudo ampliado, conectado. saúde, habitação, educação, primeira infância, por público, por recorte de causa, por recorte de território. E a gente percebe que, assim, são as mesmas pessoas, as desprivilegiadas, é a mesma Dona Maria que não vai no SUS, que não toma vacina, que não tem, que não consegue transporte, que não tem habitação. É a mesma pessoa. Eu fiquei muito impressionado. Então, assim, a falta de conexão com a realidade, às vezes, é um entrave. E aí é que eu digo, essa é a complexidade do nosso eixo social. Porque a gente está muito acostumado a segmentar tudo, né? Eu trato isso aqui, essa Exatamente. causa aqui, E esse assim, departamento. então assim, não Você está adi falando obviamente que adianta de um ser eu único. olhar para todo o setor social e escolhas vão ter que ser feitas, né. Então eu olho para o social, você olha para a educação, você olha para a mobilidade, mas assim, eu tenho que entender que eu A estou falando da compreensão. mesma pessoa, né, E e que essa como pessoa tem que ser isso olhado. influencia no outro pedaço. Eu tenho que entender que pobreza é multidimensional. Pobreza não é a faixa de renda que a gente olha no Não é, IBGE, não é entendeu? curso de formação profissional que resolve. Eu tenho que entender que as multidimensionalidades da pobreza nos colocam num local, num país que vai precisar de mais esforços, né? Sim. Até porque a gente deixou um gap muito A grande. começar pela privação de direitos, que é isso onde acaba rompendo toda essa linha de Falta de conexão. garantia de direitos, entendeu? Exatamente. Básicos. Então, assim, eu acho que o problema é maior do que simplesmente, não temos incentivos fiscais suficientes. Isso é papel do governo, isso é papel da iniciativa privada, isso já ficou lá atrás, eu tenho medo disso, da direita, da esquerda, do branco. Não é mais disso que se E que trata. bom que tenha o movimento para trazer esse olhar e que tenham mais movimentos para trazer esse olhar, porque eu acho que Incomoda, né? É um olhar falta. que incomoda, né? Ótimo. É um olhar que Pelo menos chama incomoda. atenção e no futuro, quem sabe, deixa de incomodar, mas você está fazendo o seu papel ali na Sim. frente disso. E aí eu queria, caminhando um pouco para o final, Carola, eu queria Você falou muito da capilaridade e eu acho isso um ponto super importante, porque a gente tem ainda uma concentração de investimento, primeiro no Sudeste. A gente está falando de capitais aqui, Rio, São Paulo. E se a gente sair, né, do Sudeste, a gente até encontra um pouco de investimento crescente para a região Nordeste, mas acaba sempre muito concentrado em capitais. O Brasil mesmo, que está lá vivendo o problema social, ele muitas vezes não vai acessar esse investimento. Como superar isso? Eu sei que a gente não vai ter um passo a passo, uma varinha mágica, Sim. né? Mas o que a gente ainda pode fazer, ou ainda não, né? Começar a intensificar para fazer, para a gente, aos pouquinhos, ir plantando essa sementinha e superar essa concentração. Eu acho que a gente pode botar Minas na concentração, né? Eu diria o eixo Minas-Rio-São Paulo, né? Tem ali a maior concentração. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem Sem dúvida. estudado, tem olhado. Eu acho que o papel das lideranças nos outros territórios, né? Nas outras localidades, nas outras capitais, é de extrema importância. Eu acho que o papel da iniciativa privada nessas outras capitais é de extrema importância, porque serão essas pessoas que vão conseguir dar voz e visibilidade para as necessidades e para as possíveis soluções, né? Então, essas interconexões terão que ser feitas. Eu acho que tem alguns eventos que podem nos ajudar muito. A COP é um deles, né? O mundo inteiro está olhando Tá para a olhando gente, isso. né? Então, o mundo inteiro está olhando agora para o problema do meio ambiente. Então, chegou a hora também do Sudeste olhar para isso e dizer, bom, o que eu posso ajudar para cima, né? Mas, para isso, a gente precisa ter algumas estruturas de governança bastante consolidadas, né? Para a gente também conseguir fazer com que o recurso chegue lá, né? E para que a gente possa ter essa conversa aqui de
vamos trocar, porque também tem um ranço, né, de que a gente não fez nada por eles. Sim. É difícil chegar lá. É difícil chegar lá. É difícil chegar lá com a guarda baixa e essa guarda baixa ser vista como, não, é verdade isso. É. Porque a desconfiança do outro lado também existe e com muita razão. Porque a gente deixou de fazer Conquistar essa muito. confiança é super importante. Agora, eu acho que também cabe às organizações do campo darem visibilidade para outros, né? Quer dizer, a BCR tem um papel importantíssimo de Porque botar ela luz chega em outros nessas regiões, territórios. exatamente. Exatamente. E tem outras organizações ou negócios de impacto que surgiram, como o seu, por exemplo, como Prosas, como Simbi Social, que podem trazer visibilidade do que está acontecendo, onde está o Nesses recurso e territórios. aonde estão os projetos dos territórios. Tem o papel da comunicação, né? Que é onde a gente tem olhado muito. Eu sou a favor de ter uma cátedra na escola de jornalismo falando sobre o terceiro setor. Eu acho que vai ser uma Seria bandeira. incrível. Porque eu acho que, assim, A gente tem que levar o terceiro infelizmente. setor para a academia. Infelizmente, o terceiro setor, na mão dos jornalistas, ainda é muito raso, com raras exceções. Sim. Quer dizer, a gente tem Eliane Trindade ali batalhando e mais meia dúzia, mas é muito raso, É né? muito raso. A gente tem o Instituto MOL fazendo um trabalho maravilhoso de comunicação, né? Inclusive o Nexo, o Jornal Nexo, fazendo um trabalho maravilhoso, mas ainda pouco espalhado, né? Eu adoro rádio. Eu acho que o rádio é um grande lugar para a gente fazer isso, né? E o rádio chega em todas E o as rádio regiões. chega em todas as regiões. Quer dizer, uma das formas que a gente tem de divulgar o edital é por spot de rádio. A gente contratou uma parceria que ele tem 3.000 rádios, sei lá como espalha para 3.000 rádios. Rádios comunitárias, rádios locais, isso, então, ele chega. Então, por exemplo, um dos braços que o Movimento Bem Mora olha é para a comunicação. A gente tem pensado muito nisso. Isso não é o nosso papel, não é a nossa expertise. Então, quem pode fazer pela gente? Então, um dos lugares que a gente está olhando com muito carinho é o Observatório do Terceiro Setor. Sem dúvida. Que a gente está fazendo ali um trabalho conjunto grande de remodelar toda a parte da governança, das pautas, das editorias. E eu acompanho há muitos anos, eu já venho percebendo há alguns anos essa mudança de pauta, de formato do conteúdo. Tentando montar ali, a gente tem uma profissional que está nos ajudando lá diariamente com eles. E eles são muito queridos e eles têm muita experiência, eles estão há anos no setor. Sim, há muitos eles anos. têm capilaridade gigantesca, quer dizer, por que não eles virarem amanhã um grande polo difusor de boas notícias do setor para o Brasil inteiro? Entendeu? Sim. Que eles possam fornecer conteúdo para o país, do que é relevante, o que está conversando aonde. E conteúdo qualificado, porque muitas vezes quando a gente chega na imprensa com pauta social, o que cola, né, o que gruda para virar notícia, é só a pontinha do iceberg. A gente acaba não conseguindo trazer essas discussões e que a gente não precise mais só buscar personagens, né? Perfeito. Que a gente possa contar para além da história desses personagens, né? Que a gente possa contar a história dos lugares, das causas, né? Das histórias relevantes que construíram aquele percurso todo daqueles personagens, né? E que a gente possa tratar de pautas difíceis com mais tranquilidade, né? Eu sou defensora da conversa em paz, né? Então, a gente tem pautas dificílimas de equidade racial, de equidade de gênero, tem pautas muito colocadas, né? Muito difíceis, né? De moradia, né, de assentamentos, etc., reforma agrária, que precisam ser colocadas, mas de uma forma de consenso, né? Mas para isso a gente precisa ter informação de qualidade. Né? Essas pautas são muito rasas ainda. Muito. Em todos os locais, e a gente eu precisa diria. ter compreensão de todos Não quero os lados, direcionar. né? De todos os lados, né? Para não ter vieses, né? Isso leva um pouco de tempo. Então, eu acho que dar voz para todas as pessoas, né? É um lugar também que a gente pode quebrar barreiras para os recursos, para os dinheiros, né? Como eu falo, para os poderes poderem chegar em outros territórios, né? Mas para isso a gente precisa ter um pouquinho mais de profundidade. Com certeza. Não vai dar só para dar um Google, pegar ali na Wikipedia a definição. Agora é inteligência artificial, eu pergunto, recebo uma resposta pronta e acredito que aquilo é a única verdade. Mas eu ainda sou uma super otimista do país. É a causa da minha vida, fazer transformação social no país por onde eu passar. Eu não vou abrir mão disso, porque eu fiz uma escolha na minha vida. Eu trabalhei 22 anos voluntariamente.
12 horas por dia. Eu nem te perguntei, porque eu sempre pergunto para finalizar qual é a causa pessoal. No seu caso, você começou falando isso, você terminando falando isso, você tá. E É a sua hoje, vida. e hoje é uma escolha poder conversar com a elite financeira do país, a elite econômica, a elite intelectual, e buscar insumos até para minha reflexão. Porque a minha reflexão é enviesada pelas causas. A minha reflexão é enviesada pelo morro, pelos meus amigos do morro, pelas histórias, pelas narrativas, pelos estudos, pelos projetos, pelas organizações. Então, não posso ficar nesse viés. Porque se eu quero ir do micro para o macro, do macro para o micro... Você tem que ter um equilíbrio entre o racional e o emocional. Então, ali. assim, tem sido muito rico para mim a experiência, conversar, escutar, entender também aonde estão os entraves, né? Como que a gente pode trabalhar juntos para tirar esses entraves. E entender que tem muita gente muito bem intencionada no país, né? Tem muita gente trabalhando. Tem muito empresário muito sério trabalhando. Muito bom, né? Muito bom, muito profundo, muito consistente. Exato. E tem vários que não descobriram ainda como fazer. Né? Eu acho que esse é um grande entrave. Muita gente me pergunta, caramba, por onde eu começo? Antes eu ficava indignada com essa pergunta. Não, mas existe muita Sabe dúvida. por quê? Para você comprar o batom da moda, por onde você começa? Você dá um Google e procura lá, né? Eu entro no site. Você entra no site. Eu vejo a influenciadora. E pro social você não sabe por onde começar. Não sabe por onde né? começar. Então eu ficava indignada. Hoje eu já acalmei. Tô ficando mais Acalma o madura, mais coração. velha, tô ficando mais velha, tal, né? Cabelos brancos. Acalmei. E daí eu começo, olha, você começa por aqui, liga pra Raquel, liga pra fulano. Mas se perguntar isso, eu já fico feliz. A questão é quando nem isso pergunta, né? Ou por onde começar. Ou então que desacreditou, né? Perdeu a fé de que há uma solução, Aí né? é complicado. Então aí a gente tem que trazer muito insumo, muita história bacana e muita gente legal para conversar, né? Carola, eu digo que eu falei dessa experiência, né? Eu trabalhei muito tempo num projeto com foco em educação e cultura, mas que dentro da metodologia, investimento social privado, dentro da metodologia, tinha uma metodologia de desenvolvimento local. E aí que eu falo, sai da Faria Lima, vai para o Brasil adentro, vai para dentro da Amazônia, anda de voadeira para chegar naquela comunidade, senão você não tem outro caminho para chegar, 11 horas de carro para o sertão para conseguir acessar uma comunidade, etc. Mas para mim, foram 10 anos nessa experiência. Para mim, eu acho que tem uma questão ali que eu vi que era um diferencial para o resultado de tudo aquilo que estava sendo feito, que é não ter tanta pressa na hora desse investimento gerar resultado. Nem estou falando do impacto ainda. Porque era um processo de 1 ano e meio. Indo todos os meses de forma estruturada para a gente conseguir transformar aquele investimento privado em política pública local e aí sim sair com segurança. Isso. E aí a gente está usando bem o recurso. Lógico. Né? Eu estou economizando no fim das contas, eu estou usando bem o recurso porque ele vai ter muito mais solidez na hora que a gente for embora. Então eu ainda acrescentaria assim, gente, tenhamos calma. A gente não muda uma sociedade em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano. Eu acho que a gente precisa desse investimento que olha... O tempo, né? O tempo. Para além do meu relatório de sustentabilidade de 1 ano, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Eu não tenho dúvida que a gente tem que olhar para médio e longo prazo, né? Para poder fazer transformações consistentes. Não tenho dúvida disso. E esse é um outro poder, o tempo. Então, a gente não está falando do dinheiro, a gente está falando do tempo. Exatamente. Grandes cabeças que possam estar olhando para a transformação com essa variável tempo, vão fazer um bem para o país espetacular. Sem dúvida. Entendeu? Vão gerar muito mais impacto, mesmo que em 1 ano e meio não dê para medir ainda. Com certeza, com certeza. Eu sou uma otimista, eu converso, graças a Deus, com muita gente bacana e que está tentando fazer, que está buscando referências, que está estudando muito, né? Eu vejo o setor hoje estudando muito, todo mundo. O Cássio é uma prova disso, né? Traz colaborações maravilhosas para o setor. Isso, e a gente tantos falou do outros, Cássio né? Aoki. E tantos outros que estão estudando, fazendo mestrado, doutorado, organizações que estão profissionalizando suas equipes de forma consistente, Exatamente. De busca de referências bibliográficas importantes, né? Então, eu sou uma otimista que vai funcionar. Mas a gente precisa ter o coração junto. Perfeito. Para poder ajudar
né? Tem um autor que... Meu filho que me... Eu tenho um filho sociólogo. E eu Não tenho... podia ser diferente. Eu tenho um autor que meu filho me apresentou que chama Adam Carrein, que escreveu um livro que eu recomendo para você, que chama O Poder e o Amor. É um grande facilitador de processos canadense, que ajudou, inclusive, a facilitar ali, pacificar com as Farc na Colômbia. Ele fez a facilitação, a empresa dele. E ele escreveu esse livro depois, que chama O Poder e o Amor. E ele explicando ali o amor vasto, né? Da escuta, da presença, da inteireza. Então, não estamos falando aqui de conversa de carochinha, que nós não vamos ter indicadores. Não. Não é Nós estamos isso. falando de como que a gente integra as coisas, né? Para as coisas poderem realmente regenerar, E né? eu não venho a impor a minha dinâmica, mas eu respeito... Como que a gente ressignifica, né? O uso desses recursos, né? Dos talentos pessoais, dos recursos financeiros, das políticas públicas, como que a gente ressignifica dando coerência para tudo poder trabalhar interligado. Então, eu recomendo, porque é uma leitura linda, uma leitura linda. Maravilha. Para finalizar, você falou que tem um edital vindo aí. Diz um pouco para gente, o que vocês olham nesse processo seletivo como critério, como requisitos, como uma organização pequena que está lá para dentro do Brasil, ela pode, de repente, acessar, participar disso ou se preparar mesmo para participar? Olha, o edital vai sair no começo de julho, se Deus quiser, na primeira semana de julho. A gente tem 5 critérios que são eliminatórios, né? São eles, municípios. A gente não sabe ainda se vão ser de 200 ou de 150 mil, no máximo, No máximo, como de teto. 150 ou 200 mil habitantes. Organizações que tiveram, no máximo, 500 mil reais de receita no ano No ano. anterior, né? O ano Sim. passado. Organizações que tenham trabalhado no território comprovadamente por 5 anos. E aí os coletivos têm que ter foto, evidência, depoimento, Algum seja tipo o de que for, algum tipo de comprovação. comprovação. Esses são os 3 principais. Tem mais 2 que estão me escapando. 5 anos, município e receita. Esses são os 3 principais. E Para você garantir para esse garantir recorte. que você pode ser elegível ao edital. E aí a gente vai te pedir ali alguns documentos. O edital é feito para ser simples para ser completado. Maravilha. A gente está cada dia mais tentando fazer. Inclusive, hoje ele está praticamente todo automático. A gente está tentando ver se faz versão WhatsApp. Nossa, seria uma inovação super importante. Pois é, mas Quanto é mais difícil, simplificado para as organizações, mas melhor. por hora dá para fazer na internet. E a gente fez, o ano passado, a gente fez plantão de dúvidas, a gente fez vídeo. Esse ano eu queria fazer videozinhos explicando para você poder gravar e poder fazer depois. Não é complicado, não é complicado. E a gente tem aí, graças a Deus, redes próprias das conectoras, captadoras, que o ano passado se dispuseram a fazer plantão de dúvidas. Sim. A gente tem alguns anjos voluntários pelo país aí que ajudam para levar adiante essa informação. O mais importante para a gente é que a informação chegue que o edital está aberto. E que uma organização avise a outra que sabe que eventualmente não acessou. E que venham bons organizações para a gente ajudar a caminhar no país. Maravilha, manda pra gente que a gente ajuda a capilarizar. Com o maior prazer, com o maior Por incrível prazer. que pareça, a gente recebe muita mensagem de pessoas que acessam o nosso site e nos chamam no WhatsApp depois para tirar dúvida do norte do país. Que maravilha. Muita, 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 muita. Então, pode mandar que a gente ajuda a divulgar e capilarizar. Que bom, que bom. E eu queria te agradecer, Carola. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Agenda, caminho, pauta, enfim, estou muito feliz que a gente possa ter tido esse papo, essa conversa aqui sobre temas que são tão importantes para a gente sair das caixinhas, né? Do social, da empresa, do nome, do conceito. Eu acho que essa reflexão é importante. É uma reflexão importante. A gente tem que alinhar conceitos no setor, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que sair da caixa e pensar um pouco além, né? Um pouco além, né? Organicamente, acho que é a melhor palavra. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Foi uma delícia. Obrigada pela presença.